Oi, gente. Então, primeiro só me apresentando rapidinho, que eu não pude estar presente na última reunião. Meu nome é Mariana, estou no 7º e 8º período de Engenharia Civil e fiquei de apresentar para vocês agora a parte do BIM. Então, primeiro, quando surgiu, né? Começou inicialmente pelo Charles, que ele pesquisava em relação a teorias sobre modelação de dados e de produtos de construção. E isso foi no final da década de 70 e logo depois começaram a surgir mais pesquisas em relação a esse assunto, e então surgiu o BIM. Mas o que é BIM? É importante ressaltar que o BIM não é um software. O BIM seria mais um conceito de um modelo de construção. Então, eu separei duas definições que eu achei interessante, que fala justamente isso, que é um conceito de virtualização, modelagem e gerenciamento das atividades. E complementando, né, na segunda definição fala que é utilizado para melhorar a comunicação e cooperação durante as fases de empreendimento, desde a concepção arquitetônica até depois da construção, que seria a manutenção do edifício. Então, o BIM designa produção e gestão da informação durante o ciclo de vida da construção. Bom, agora, falando um pouco dos conceitos agregados. Então, primeiro seria a questão da modelação orientada por objetos, que é um método que consiste na programação de estrutura de dados. Ou seja, os objetos são definidos de uma forma semelhante como eles se interagem realmente. Cada objeto corresponde não só ao modo de representação, mas também a todos os operadores. Então, cada objeto tem sua autonomia e funcionamento em particular. Então, vou dar um exemplo para ver se fica um pouco mais claro, que seriam as paredes. Então, em um software que tem esse conceito, as paredes são desenhadas com as suas propriedades. Quando você desenha a parede, você tem a parede suas propriedades. Um software que não tem esse conceito, você desenha, por exemplo, acho que um exemplo seria o AutoCAD. Você desenha as linhas que definem a parede e as propriedades. Não se desenha o conjunto parede, entende? Então, segundo conceito seria o de relações paramétricas, que consiste na atribuição de relações de vizinhança aos vários elementos que compõem o modelo. Então, o que seria isso? Isso resulta em um modelo inteligente. Então, ele adapta automaticamente todos os elementos do modelo quando se dá valores a parâmetros de apenas um dos elementos. Então, seria algo mais ou menos desse tipo. Um outro conceito que a gente tem aqui é o de interoperabilidade, que é definido como a capacidade de dois ou mais sistemas trocar os dados entre si de forma a ser possível utilizar a informação recebida. Agora também tem os conceitos de IFC e o fluxo de IFC. Então, vou começar explicando o de IFC. IFC seria um formato universal para representação dos produtos da construção e troca de dados entre sistemas. Então, esse formato ele permite o intercâmbio de um modelo informativo sem perda ou distorção de dados e informações. Então, o que seria um fluxo de IFC? Né? Num fluxo, os dados eles são extraídos da fonte, armazenados em um formato neutro, e em seguida, quando você vai para um outro sistema, né, o conversor de base de dados desse receptador capta esses dados nesse formato IFC e associa aos do modelo receptor.
Então, essa parte dos conceitos seria mais ou menos isso. Bom, agora falando sobre os requisitos de implementação para o BIM. Primeiro, né, tem-se que é essencial que perceba a vantagem de fazer a mudança para a tecnologia BIM. Então, é essencial que a pessoa que vai utilizar o software, ele perceba a diferença e as vantagens com relação a um outro software que não traz esse conceito. Que é para que tenha a motivação, né, em se utilizar. É muito importante também que o responsável do projeto, ele deve conhecer a ferramenta, dominar os aspectos de modelação e de compatibilização dos projetos. E também que as informações adicionadas não tenham problemas. O que seria isso? Deixa eu explicar de uma forma melhor. Elas devem ser avaliadas, porque caso se adicione uma informação erroneamente, esse erro ele vai ser em cadeia em todas as outras fases. Então, para que não ocorra isso, deve tomar muito cuidado com as informações adicionadas e devem ser avaliadas por esse gestor, né, que domina a tecnologia. Bom, é importante também que o sistema ele seja padronizado para ter a informação passando BIM para BIM, ou seja, o fluxo deve ser BIM para BIM e não BIM-CAD, ou vice-versa. Porque se você começa utilizando softwares da tecnologia BIM e muda para CAD e depois vice-versa, pode ocorrer a introdução ou omissão de informações que estavam presentes. Então, os processos deverão estar claramente especificados para evitar perdas de informação. Também deve ressaltar que no fluxo BIM, a grande vantagem é utilizar os softwares da mesma marca, para que os fluxos, né, nos formatos eles sejam mais robustos, porque geralmente quando uma empresa de software ela oferece, né, vários softwares com esse conceito BIM, é interessante então utilizar a mesma empresa para, por exemplo, juntar um projeto arquitetônico com um hidrossanitário, com de incêndio e etc., porque provavelmente o seu projeto vai ser mais robusto e vai estar no mesmo formato, né, dos proprietários, não tendo problema. Bom, agora falando um pouco sobre a questão da funcionalidade, né? Como primeiro tópico, a gente tem aqui a dimensão do modelo. A dimensão vai além do 3D, né? A gente pensa muito em tecnologia BIM, às vezes, por exemplo, eu pensava como um modelo 3D e tudo mais, mas vai além disso. A gente tem o fator tempo também, pode adicionar associação de custos, o que ajuda muito depois na hora de fazer os quantitativos. E, além disso, ele pode suportar outras dimensões, né? Mas as mais utilizadas são essa questão do tempo e associação de quantidades, de custo, né? Com relação aos quantitativos. Esse fator tempo é muito interessante. No Revit mesmo, eu já utilizei uma vez, você pode ver, por exemplo, como seria a iluminação solar ao longo do dia, uma coisa assim bem básica. Aí mostra o dia inteiro a renderização, como vai ser a luz solar em tal cômodo ao longo do dia. Mas pode ser utilizado também de outras formas, como ao longo, né, da construção, você ir acompanhando as etapas. O segundo tópico que a gente tem aqui é a questão da concepção, que é possível utilizar a aplicação para testar diferentes tipos de soluções. Então, a modelação, né, da construção se desenvolve com recurso a bibliotecas ou família de elementos.
e são editáveis pelo utilizador. Então, você baixa uma família de imóveis, não sei, por exemplo, uma biblioteca de imóveis, você pode entrar e mudar tudo isso. A outra questão é a visualização, que é automática. Então, todas as vistas são atualizadas em tempo real. Tem a possibilidade de, por exemplo, o corte. Você faz um corte numa certa área e depois você muda essa área e continua deixando a linha de corte. Deixa eu pensar uma forma melhor de explicar. Você tem um Revit, por exemplo, e aí você coloca o ponto que você quer fazer a linha de corte e deixa a linha lá. E aí, mas depois tem uma parede ali que você não quer mais, que você quer tirar e coloca em outro lugar. De acordo com o que você vai mudando, o corte ele também atualiza automaticamente, não precisa você modificar o corte. Outro ponto da questão da visualização é que dá também para você fazer a inspeção visual para verificação manual, né, dos erros que tem no projeto que pode surgir. Outro tópico, né, que citado é a quantificação, que é a especificação de parâmetros para cada elemento. Então, alguns parâmetros eles já são padrão, né, que é comprimento, altura, espessura e área. E outros podem ser definidos pelo utilizador, que você pode colocar, por exemplo, o custo do material, tempo de construção, que ajuda muito. Na verdade, nesses softwares, com esse conceito de quanto mais informação você coloca, melhor para você, né? Outro ponto é a colaboração, que várias pessoas podem editar. Eu tenho um exemplo que agora eu não vou me lembrar ao certo o nome, mas tem um online da Autodesk que consegue editar simultaneamente o mesmo projeto, que eu já testei e sim, deu super certo. Você vai mexer no seu computador, seu coleguinha no dele, e vai modificando automático para todo mundo. O que ajuda muito, né? Porque às vezes a gente faz um pedaço, aí manda pro colega, tem que esperar ele terminar para depois fazer outra parte. Aquela confusão básica, né? Os trabalhos em grupo, por exemplo. Ajuda também na questão da documentação, né? Por causa dos desenhos, que são gerados automáticos, né? Por exemplo, corte, criação de layouts, também gera mapas e quantitativos. E o outro ponto interessante que é a integração com o software de análise e performance energética do edifício depois. Tem muitos benefícios, né? O BIM deu para perceber ao longo. E nos projetos, eu acho que o que pode ser mais sentido é na ordem funcional, que é a qualidade do projeto e a rapidez, né? A velocidade que o projeto vai sendo feito é mais rápido. E na execução, os ganhos são em prazo, né? O tempo, e também com os custos, que você fazendo os quantitativos, tudo mais antes. E diminuindo também os erros possíveis, ajuda. Bom, agora um pouco sobre o que eu pesquisei com relação à geotecnia, que vou começar primeiro ao contrário, falar um pouco do corte a aterro, que é algo que eu já pude utilizar, que eu quis compartilhar aqui, que é a questão do Revit. O Revit, se você coloca um terreno, as coordenadas e tudo mais, ele, por auxílio do, acho que se eu não me engano, o Google Earth, ele coloca o terreno e aí tem a declividade, tem tudo bonitinho, e aí você pode escolher assim, eu quero fazer um corte nesse pedaço. E aí você corta, mostra, coloca a altura que quer que fique ou não, e ele já calcula o volume de terra que você vai, o volume de solo, né, no caso, que você vai precisar retirar ou vai precisar para aterrar. E eu achei isso muito interessante. O que eu pesquisei também é que hoje em dia ele já pode ser muito utilizado na questão das sondagens, que é você colocar as informações da sondagem no software que tem esse conceito, e depois você pode passar para um modelo 3D e fazer cortes e ver como que é cada camada de solo, por exemplo. E agora, só para finalizar, né, que
O padrão utilizado, né, na geotecnia é esse padrão EGS. Então, é interessante que todos como que eu digo? Os sistemas, né, os projetos gerados, né, sejam nesse padrão EGS, para que quando você for usar em outro sistema, outro software também funcione. E eu vi que esse padrão EGS é até utilizado no Civil 3D em questões geotécnicas. Então é isso. Qualquer dúvida pode me perguntar se algo não ficou muito claro ou ficou confuso, que às vezes a gente explicando fica assim, fala uma coisa e depois completa e pode ter ficado confuso. Estou à disposição, pode me perguntar. E é isso. Obrigada.